Irmãos, que bom que nós estamos aqui, como dizia, nesta segunda noite, para podermos viver esse recolhimento, onde nós vamos nos aproximando das dores de Jesus, para podermos viver bem a Semana Santa, e assim com Ele também podemos viver o mistério da ressurreição. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo mistério doloroso, a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para iniciarmos, irmãos, a nossa meditação, prometo que não vai ser longa, eu gostaria de começar com esse texto que vocês receberam. Não sei se deu para todos. Se não deu, você divide aí com o seu irmãozinho do lado. Este texto, irmãos, ele faz parte do livro das visões de Ana Catarina Emmerich, chamado A Vida e Paixão do Cordeiro de Deus. Ana Catarina, ela é beata e ela é uma grande mística da igreja, que Deus concedeu a ela algumas visões sobre a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ana Catarina, irmãos, ela traz detalhes da paixão que só ela viu. Por isso é importante dizer que é uma visão revelada a Ana Catarina. Então, a igreja reconhece a visão mística desta beata, mas ela não pode determinar como um dogma de fé, porque é uma visão mística. E esta semana, preparando, irmãos, essa meditação de hoje, eu lembrei de Ana Catarina, e gostaria de que nós começássemos com essa visão que ela tem sobre a flagelação. E gostaria também, irmãos, de pedir assim, né? Eu sei que você está com o texto em mãos, nós vamos lendo com calma, mas que você possa se colocando diante da visão desta beata. Até porque, irmãos, aquilo que eu vou falar depois está muito relacionado com aquilo que nosso Senhor revelou a Ana Catarina. Uma única coisa, irmãos, que eu gostaria de falar sobre Ana Catarina, antes de nós começarmos a ler, é que São João Paulo II, que é quem beatifica ela, na homilia da sua beatificação, ele diz que Ana Catarina, ela de tal maneira se uniu ao coração de Deus, que nós podemos afirmar com toda certeza que ela sentiu as dores de nosso Senhor, que ela viveu, sofreu e morreu por Ele. Tal foi a experiência de Ana Catarina, que na sua beatificação o Papa diz: pela visão desta mulher podemos afirmar, ela foi tocada, ela viveu, ela sofreu e ela morreu nas dores de Cristo. Pois bem, tendo dito isso, vamos ver o que ela fala sobre a flagelação de Jesus. Pilatos, juiz covarde e indeciso, pronunciara várias vezes a palavra: não lhe acho crime algum, por isso vou mandá-lo açoitar e depois soltar. A gritaria dos judeus, porém, continuava: crucificam, crucificam. Contudo, queria Pilatos tentar ainda fazer sua vontade e deu ordem de açoitar Jesus à maneira dos romanos. Então encontraram os oficiais e, batendo e empurrando a Jesus brutalmente, com os curtos bastões conduziram o nosso pobre Salvador, já tão maltratado e ultrajado, através da multidão tumultuosa,
tumultuosa e furiosa para o fórum até a coluna de flagelação, que ficava em frente de uma das arcadas do mercado ao norte do palácio de Pilatos, e não longe do posto da guarda. Os carrascos, jogando os açoites, varas e cordas no chão, ao pé da coluna vieram ao encontro de Jesus. Eram 6 homens de cor parda, mais baixos do que Jesus, de cabelo crespo e eriçado, barba muito rala e curta. Vestiam apenas um pano ao redor da cintura, sandálias rotas e uma peça de couro ou fazenda ordinária que lhes cobria peito e costas como um escapulário, aberto dos 2 lados. Tinham os braços nus, eram criminosos comuns das regiões do Egito, que trabalhavam como escravos ou degradados na construção de canais e edifícios públicos. Escolhiam-se os mais ignóbeis e perversos para tais serviços de carrascos no pretório. Amarrados à mesma coluna, alguns pobres condenados tinham sido açoitados até a morte por esses homens horríveis, cujo aspecto tinha algo de bruto e diabólico, e pareciam meio embriagados. Bateram em Nosso Senhor com os punhos e com cordas. Apesar de não lhes opor resistência alguma, arrastaram-no com brutalidade furiosa até a coluna da flagelação. É uma coluna isolada, que não serve para suster o edifício. É de tamanho tal que um homem alto com o braço estendido lhe pode tocar a extremidade superior, arredondada e munida de uma argola de ferro na parte de trás, no meio da altura. Há também argolas ou ganchos. É impossível descrever a brutalidade bárbara com que esses cães danados maltrataram a Herodes e quase jogaram nosso Salvador, maltrataram a Jesus nesse curto caminho. Tiraram-lhe o manto sarcástico de Herodes e quase jogaram nosso Salvador por terra. Jesus trepidava e tremia diante da coluna. Ele mesmo se apressou a despir a roupa com as mãos inchadas e ensanguentadas pelas cordas, enquanto os algozes o empurravam e o puxavam. Orava de um modo comovente e volveu a cabeça por um momento para a Mãe Santíssima, que, lacerada de dor, estava com as mulheres piedosas no canto da arcada do mercado, não longe do lugar de flagelação, e disse, voltando-se para a coluna, porque o obrigaram a despir-se também do pano que lhe cingia os rins. Desvia os teus olhos de mim. Não sei se pronunciou essas palavras ou se agisse só interiormente, mas percebi que Maria as entendeu, pois a vi nesse momento desviar o rosto e cair sem sentido nos braços das santas mulheres veladas que a rodeavam. Então abraçou Jesus a coluna e os algozes ataram-lhe as mãos levantadas à argola de cima, dando-lhe arrancos brutais e praguejando horrivelmente todo o tempo. Puxaram-lhe assim todo o corpo para cima, de modo que os pés, amarrados embaixo à coluna, quase não tocavam no chão. O Santo dos Santos estava cruelmente estendido sobre a coluna dos malfeitores. Em humilhante nudez e indizível angústia, e 2 dos homens furiosos começaram com crueldade sanguinária a flagelar-lhe todo o santo corpo, da cabeça aos pés. Os primeiros açoites ou varas que usaram pareciam ser de madeira branca e dura,
Talvez fossem também feixes de tendões, cercos de boi ou tiras de couro branco. Nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contraía-se e torcia-se como um velho sob os açoites dos celerados. Ouviam-se os seus gemidos e lamentos, doces e claros, como uma prece afetuosa no meio das dores dilacerantes. Entre o sibilar e estalar dos açoites carrascos, de vez em quando ressoava a gritaria do povo e dos fariseus, como uma nuvem escura de tempestade, abafando essas queixas dolorosas e santas, queixas de bênçãos. As turbas gritaram: deve morrer, crucifica-o, pois Pilatos estava ainda a discutir com o povo, quando queria fazer-se ouvir no meio do tumulto da multidão. Fazia soar primeiro um toque de trombeta para impor silêncio. Nesses momentos, se ouviam novamente os açoites, os gemidos de Jesus, o praguejar dos carrascos e os balidos dos cordeiros pascais, que eram lavados na piscina das ovelhas, ao lado da porta das ovelhas, a leste do fórum. Depois de lavados, eram levados com a boca amarrada até o caminho do templo, para se sujarem mais. Depois eram conduzidos para o lado de fora, a oeste, onde ainda eram submetidos a uma ablução cerimonial. Esses balidos, desamparados dos cordeiros, tinham algo de indescritível e comovente. Eram as únicas vozes que se uniam aos gemidos do Salvador. A multidão dos judeus mantinha-se afastada do lugar da flagelação, numa distância, talvez, da largura de uma rua. Soldados romanos estavam postos em diferentes lugares, especialmente pelo lado do posto de guarda. Perto da coluna de flagelação, havia grupos de populares que iam e vinham silenciosos ou fazendo chacotas. Vi alguns que se sentiram comovidos. Eram como se os tocasse um raio de luz saindo de Jesus. Vi também meninos indignos que, ao lado do pretório, preparavam novas varas, e outros que iam buscar ramos de espinheiro. Alguns oficiais dos príncipes dos sacerdotes tinham travado relações com os carrascos e deram-lhes dinheiro. Trouxeram-lhes também um grande cântaro cheio de uma bebida vermelha, grossa, da qual beberam até ficar embriagados e enraivecidos. Ao cabo de um quarto de hora, deixaram os 2 carrascos de açoitar Jesus. Foram juntar-se a 2 outros e beberam com eles. O corpo de Jesus estava todo coberto de convulsões vermelhas, pardas e roxas, e o sangue sagrado corria-lhe por terra. Agitava-se em movimentos convulsivos. De todos os lados se ouviam insultos e deboches. Durante a noite tinha feito muito frio. Desde a madrugada até essa hora não se esclarecera o céu, e com grande espanto do povo caíram algumas curtas chuvas de granizo. Pelo meio-dia clareou e apareceu o sol. O segundo par de carrascos caiu então de novo, com novo furor sobre Jesus. Tinham outra espécie de açoites, eram como varas de espinheiro, com nós e esporões. Os violentos golpes rasgaram todas as contussões do santo corpo de Jesus. O sangue regou o chão em redor da coluna e salpicou os braços dos carrascos. Jesus gemia, rezava, tossia-se de dor. Passaram então pelo fórum muitos estrangeiros montados em camelos. Olharam
assustados e entristecidos, quando o povo lhes disse o que se estava passando. Eram viajantes, dos quais uns tinham recebido o batismo e outros ouviram o sermão da montanha. O tumulto e os gritos continuavam, no entanto, diante da casa de Pilatos. Os 2 seguintes carrascos bateram em Jesus com flagelos. Eram curtas, correntes ou correias, fixas no cabo, cujas extremidades estavam munidas de ganchos de ferro, que arrancavam, a cada golpe, pedaços de pele e carne das costas. Oh, quem pode descrever o aspecto horrível e doloroso deste suplício? Mas a crueldade dos carrascos ainda não estava satisfeita. Desligaram Jesus e amarraram-no de novo, mas com as costas viradas para a coluna, como porém estivesse tão extenuado que não podia manter-se em pé. Passaram-lhe cordas finas sobre o peito e sobre os braços e debaixo dos joelhos, amarrando-o assim todo à coluna. Também lhe ataram as mãos atrás da coluna a meia altura. Todo o corpo sagrado, as mãos atrás da coluna, todo o corpo sagrado contraía-se dolorosamente as chagas e o sangue cobriram-lhe a nudez. Como cães raivosos caíram-lhe os carrascos em cima com os açoites. Um tinha uma vara mais delgada na mão esquerda, com que lhe batia no rosto. O corpo de nosso Senhor formava uma só chaga. Não havia mais lugar sã. Ele olhava para os algozes com os olhos cheios de sangue, que suplicavam misericórdia, mas redobravam os golpes furiosos e Jesus gemia cada vez mais fracamente. Ai! A horrível flagelação durara cerca de 3/4 de hora, quando um estrangeiro, homem do povo, parente do cego Ctesifon, curado por Jesus, se aproximou precipitadamente da coluna pelo lado de trás e com uma faca em forma de foice na mão gritou indignado: Parai, não flageleis este homem inocente até morrer. Os carrascos meio embriagados pararam espantados, e o homem cortou rapidamente, como de um único golpe, as cordas de Jesus, que todas estavam seguras num prego de ferro atrás da coluna. Depois, o estrangeiro fugiu e perdeu-se na multidão. Jesus, porém, caiu desfalecido ao pé da coluna sobre a terra, empapada de sangue. Os carrascos deixaram-no lá e foram beber, depois de chamar os auxiliares do verdugo, que estavam no posto de guarda, ocupados em trançar a coroa de espinhos. Jesus tossia-se ainda de dor. Ao pé da coluna, as chagas a sangrar. Nesse momento vi passar perto algumas raparigas licenciosas, com as vestes impudentemente arregaçadas. Estavam de mãos dadas e pararam diante de Jesus, olhando-o com repugnância melindrosa. Com isso, sentiu Jesus ainda mais as feridas e levantou para elas o rosto ensanguentado, com um olhar suplicante. Então se afastaram, continuando o caminho, e os carrascos e soldados dirigiram-lhes, entre gargalhadas, palavras indecentes. Vi várias vezes durante a flagelação aparecerem anjos tristes em redor de Jesus. Ouvi a oração que o Senhor dirigia ao Pai eterno, no meio dos tormentos e insultos, oferecendo-se para a expiação dos pecados dos homens. Mas nesse momento, quando jazia, banhado em sangue ao pé da coluna, vi um anjo que lhe restituía as forças.
parecia dar-lhe um alimento luminoso. Então se aproximaram novamente os carrascos e, dando-lhe pontapés, mandaram-no levantar-se, dizendo que ainda não tinham acabado com o rei. Querendo ainda bater-lhe, arrastou-se Jesus pelo chão para alcançar a faixa de pano e cobrir a nudez. Mas os perversos, acelerados, empurravam-na com os pés para lá e para cá. Rindo-se de ver Jesus em sangrenta nudez, arrastar-se penosamente com o verme esmagado para alcançar o pano e cobrir o corpo lacerado. Depois o impeliram a pontapés e pauladas, a levantar-se sobre as pernas vacilantes. Não lhe deram tempo de vestir a túnica, mas a lançaram sobre seus ombros, e Jesus enxugou nela o sangue do rosto, enquanto o conduziram apressadamente ao corpo da guarda, dando uma volta. Podiam tê-lo levado por um caminho mais curto, porque as arcadas e edifícios em redor do fórum eram abertos, de modo que se podia enxergar o corredor sobre o qual jaziam presos os 2 ladrões de Barrabás. Mas passaram com Jesus diante dos sumos sacerdotes, que gritaram: levai-o à morte, levai-o à morte. E viraram a cabeça com nojo. Conduziram-no para o pátio interior do corpo da guarda. Quando Jesus entrou, não havia lá soldados, mas escravos, oficiais e marocos, a escória do povo. Vendo que o povo estava tão agitado, Pilatos mandara vir reforço da cidadela Antônia. Essas forças cercavam em boa ordem o corpo da guarda. Podiam falar, rir e insultar a Jesus, mas não sair das fileiras. Pilatos queria com eles manter o povo em respeito. Podia bem haver lá nenhum. Esta visão, irmãos, que Ana Catarina Emmerich tem da flagelação de Jesus, é inclusive uma das fontes que o filme do Mel Gibson traz, é uma das fontes que ele se utiliza. Vejam, a própria Ana Catarina Emmerich, ela diz algo que nós não temos noção. Ela diz, em um dado momento do relato da flagelação, muitos não conseguiam olhar para Jesus, de tal atrocidade que haviam causado nele. Atrás de mim tem uma imagem do bom Jesus, atado, coroado com um manto, uma imagem muito bela, uma imagem, irmãos, que não traz de fato a flagelação do Senhor, como dizia, uma imagem onde nós somos capazes de ver, mas não foi assim. Estudiosos, irmãos, dizem que a flagelação de Jesus, ela só foi contemplada por alguns dos seres humanos, porque na época de Jesus era comum que houvesse tal flagelação, tal punição. Mas é interessante, irmãos, porque os estudiosos, eles dizem que hoje, com o pensamento, a mentalidade que se foi construindo ao longo do tempo, nós seres humanos não seríamos capazes de ver, porque a flagelação de Jesus, ela vai além daquilo que era comum. A flagelação, irmãos, que Jesus sofre, ela é algo que não se esperava
da punição flageladora. Né? Nós ouvimos Ana Catarina dizer assim, que antes de Jesus, 2 pobres homens haviam sido flagelados. Mas ela diz que a flagelação de Jesus não se comparava a que aqueles homens haviam sofrido. E aí, irmãos, diante daquilo que nós acabamos de ouvir, eu gostaria de citar 4 padres da igreja que falam sobre a flagelação de Jesus. Lembremos, irmãos, que este retiro que nós estamos fazendo, este recolhimento, tem um propósito. O propósito desse recolhimento é que nós possamos nos preparar, não somente para a Semana Santa, mas que nós possamos nos preparar para viver uma boa confissão no mutirão de confissões. Então, irmãos, eu peguei 4 frases de 4 padres da igreja que vão nos ajudar a refletir sobre o nosso pecado a partir da flagelação. O primeiro padre, irmãos, da igreja que eu tomei é Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte, irmãos, quando trata-se da flagelação de Jesus: foi flagelado aquele que não tinha culpa, e aquele que era culpado foi libertado. Vê aqui o mistério da graça. O justo sofre pelo injusto. O justo sofre pelo injusto. Santo Agostinho, irmãos, ele retrata algo muito forte, pois ele diz, irmãos, que nosso Senhor, ele é trocado por um injusto. Nosso Senhor, ele assume o lugar de um injusto. Quem é esse injusto? Barrabás. Nosso Senhor, irmãos, ele é colocado no lugar pior que Barrabás. Agora vamos entender quem foi Barrabás. Barrabás, irmãos, ele foi um malfeitor. Barrabás foi um homem que ultrajava a lei. Vejam, nós temos a imagem de Barrabás como um ladrão. Quando se fala de Barrabás, o primeiro pensamento que nos vem é o ladrão. Barrabás não foi só ladrão. Barrabás, irmãos, foi um homem que ia contra a lei de Roma. Vamos entender, irmãos, que Pilatos, governador de Roma, ele era odiado pelos romanos. A lei dos romanos era odiada pelos judeus. E vejam, Barrabás era aquele que ia contra a lei de Roma. Barrabás não era somente ladrão. Barrabás, ele foi um homem que organizou grupos de terroristas para matarem e para fazerem com que pessoas não cumprissem a lei que os romanos tanto prezavam. Um outro detalhe, irmãos, importante sobre Barrabás, era que Barrabás, ele era conhecido. Barrabás não era um homem que foi apresentado pela primeira vez ali no pretório, no julgamento. Não. Barrabás, ele tinha uma fama. Ele era um homem cruel. Ele era um malfeitor. Inclusive, irmãos, alguns teólogos colocam Barrabás como um endiabrado. Barrabás era tomado pela ação do mal. Barrabás era o injusto. Por isso ele era conhecido. De um outro lado, irmãos, nós temos Jesus, que também era conhecido. Vejam, Jesus não chega a Pilatos
sem ser conhecido, primeiro pelos judeus, mas também Jesus era conhecido por Pilatos. É claro, Pilatos não tinha a profundidade da missão de Jesus, mas Pilatos já havia ouvido falar de um rei dos judeus, de alguém que estava causando uma grande reviravolta em meio aos fariseus, porque estava indo contra aquilo que os fariseus pregavam. Então Jesus também era conhecido, mas tem uma diferença, irmãos. Se por um lado Barrabás, ele era tido como um endiabrado, vou usar o termo que alguns teólogos utilizam, Jesus ele era aquele conhecido como o rei do amor. Meus irmãos, pensemos. O que leva os fariseus e os mestres da lei a odiarem tanto a Jesus? Não é somente, irmãos, o fato de que Jesus, em outra passagem do Evangelho, os acusa como raposas. Não. Mas o que faz, irmãos, os fariseus odiarem tanto a Jesus é o fato de que Jesus, ele fazia se cumprir aquilo que os fariseus diziam viver, mas não viviam: o amor aos pobres, o amor àqueles que necessitavam. Ou seja, irmãos, se por um lado Barrabás é a imagem deste ultrajante, de outro lado Jesus era a imagem daquele que vivia a dimensão do amor. Mas vejam, o justo é colocado no lugar do injusto. Trazendo para a nossa vida, irmãos, em primeiro lugar, é importante nós recordarmos neste segundo dia do retiro, pensando na flagelação de Jesus, de que nosso Senhor, justo, santo, sem pecado, ele foi flagelado no meu lugar, no seu lugar. O justo sofreu pelo injusto. O nosso pecado, irmãos, foi a causa da flagelação de Jesus. E ele foi açoitado por mim. Por isso, pensemos com o pensamento de Santo Agostinho: quais são, na minha vida, as causas que levei Jesus a ser flagelado? Depois, irmãos, eu trouxe uma frase de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo diz assim: ele é entregue aos açoites, não porque fosse fraco, mas porque quis ensinar-te a mansidão. Ele suportou tudo em silêncio, para curar a violência do mundo. Vou repetir. Ele é entregue aos açoites, não porque fosse fraco, mas porque quis ensinar-te a mansidão. Lembremos, a mansidão é uma virtude, a mansidão é um dom do Espírito Santo. Jesus, no Evangelho das Bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os mansos. Ele suportou tudo em silêncio para curar a violência do mundo. Muito bem, irmãos. O que São João Crisóstomo está dizendo? Jesus, sendo Deus, poderia se livrar da flagelação? Sim ou não? Não. Não. Nós temos um grande erro, irmãos, quando nós pensamos assim: Jesus poderia se livrar sendo Deus? Não, irmãos, porque ele foi destinado para isso. É a mesma coisa quando nós dizemos assim: Maria Santíssima poderia ter dito não
no anúncio do anjo? Não, ela não poderia ter dito não. O padre José Eduardo, em uma pregação sobre a anunciação do anjo, ele diz: Maria não poderia dar não a Deus, porque ela foi preparada para dar sim. Então no coração dela não havia a possibilidade do não. Em Jesus não havia possibilidade de não ser flagelado, de não sofrer, porque ele havia sido preparado para tal sofrimento. Agora vejam, irmãos, São João Crisóstomo, ele nos faz pensar assim: então Jesus ele sofre porque era bobo? Não. Jesus sofre porque era manso e humilde. Meus irmãos, a mansidão, ela não é como uma pessoa que é, desculpem o termo, trouxa. Ah, e uma pessoa trouxa é uma pessoa... Não, irmãos, a mansidão, ela é a capacidade de viver aquilo que tem que viver sendo forte. Eu peguei aqui até algo que define mansidão. A mansidão, irmãos, é a suavidade dos fortes. Se pudéssemos definir mansidão, poderíamos definir como a suavidade dos fortes. Jesus não foi flagelado porque era fraco, pelo contrário. Jesus foi flagelado porque era forte. E o que o tornava forte, irmãos? O amor que ele tinha em seu coração. O manso é aquele que é fortificado pelo amor. Por isso, irmãos, que para o mundo, o manso ele é tido como trouxa. Olá, está sendo maltratado. Eu no lugar dele faria diferente. Eu no lugar dele cairia em cima. Eu no lugar dele partiria para o muro. Eu no lugar dele seria melhor, porque eu não passaria por tal situação. Irmãos, a mansidão não é sinal de fraqueza. Ana Catarina Emmerich, lembrem-se, no texto que nós ouvimos, ela diz, irmãos, que Jesus, depois de já ter sido flagelado durante muitas horas, quando Jesus não tinha mais forças nas suas pernas e ele é amarrado pelas cordas finas, nosso Senhor, ele se reveste da mansidão e ele se coloca em pé novamente. Lembram disso? Aquele que é manso, ele não é fraco, mas ele é fortificado no amor. Nosso Senhor, irmãos, na flagelação, ele nos ensina que devemos ser tomados pelo dom da mansidão. Precisamos, irmãos, deixar de sermos grosseiros com a nossa fé. Precisamos ser mansos, pois o reino do céu é dos mansos. Depois, irmãos, eu trouxe o pensamento de São Jerônimo. E aí nós vamos caminhando para terminar já. Mas aqui nós vamos direcionando o nosso pensamento para o objetivo do nosso retiro, que é a multidão de confissão. São Jerônimo diz assim: o Senhor é despido e flagelado, para que, pela vergonha de sua nudez e pela dor de seus golpes, cubra a vergonha da humanidade e cure as feridas do pecado. O Senhor é despido, flagelado, para que, pela vergonha de sua nudez e pela dor de seus golpes, cubra a vergonha da humanidade e cure as feridas do pecado. Irmãos, Ana Catarina Emmerich, na sua visão, ela diz que nosso Senhor, ele é despido de suas vestes. Aquela imagem traz Jesus com uma tanga. Nosso Senhor foi flagelado na nudez. Nosso Senhor, irmãos, foi atado à coluna sem roupa.
E São Jerônimo, ele traz algo para a nossa vida. Ele diz: na vergonha da nudez que Jesus é colocado sob a coluna e flagelado, nosso Senhor decide cobrir a vergonha do nosso pecado. Nosso Senhor, irmãos, ele não só assume o nosso pecado, e por isso ele é levado à flagelação, mas assumindo o nosso pecado, nosso Senhor, irmãos, ele cobre a vergonha que o pecado pode causar. Ou seja, irmãos, nós, no nosso pecado, nós sabemos que muitos dos nossos pecados, se vão à tona, nos causam uma grande vergonha. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Irmãos, há pecados em nós que não temos coragem de contar. Há muitos de nós, irmãos, e falo por mim, porque muito tempo da minha vida eu achei assim, hoje não mais, né, porque eu não posso. Mas durante muito tempo da minha vida, irmãos, havia pecados que eu tinha vergonha de confessar. Havia pecados, irmãos, que eu tinha medo de confessar, porque eu pensava assim: o que o padre vai pensar de mim? É vergonhoso. Eu não tenho cara para olhar para o padre e dizer tal gravidade do meu pecado. Meus irmãos, a flagelação de nosso Senhor significa que Ele já cumpriu a vergonha do pecado do mundo. Por isso, irmãos, não há mais motivo pelo qual nós nos envergonharmos, porque a vergonha do pecado do mundo já foi coberta pelo próprio sangue do Senhor. Quando eu me coloco diante do Senhor no sacramento da confissão, irmãos, quando eu me coloco diante do sacerdote do sacramento da confissão, eu estou coberto pelo sangue do Senhor que foi jorrado na sua flagelação. Não há motivo para ter vergonha. São Jerônimo, irmãos, ele é muito cirúrgico quando ele fala a respeito da vergonha do pecado do mundo. Porque, irmãos, a sociedade, o mundo, vai nos colocando numa situação onde nós não somos capazes de rasgar o nosso coração diante de Deus. Ah, padre, mas Deus conhece todas as coisas. Sim, é verdade. Deus sabe, irmãos, da gravidade do nosso pecado. Inclusive, deixa eu lhe dizer, no dia do nosso pecado, Deus estava lá. Não pensem vocês, irmãos, que quando nós estamos pecando, Deus se ausenta, Ele fecha o olho, né? Ou tem um meme na internet que diz assim: Nossa Senhora cobre o olho de Jesus. Não, irmãos. Nossa Senhora não cobre o olho de Jesus e Ele não se ausenta. Ele está presente no ato do nosso pecado, sendo flagelado. Quando nós procuramos a nossa confissão, irmãos, esta vergonha que nós podemos sentir, ela já foi lavada pelo sangue dele. Por isso, estamos nos preparando para o mutirão de confissões. Pensemos, irmãos, quais pecados eu nunca tive coragem de confessar? Quando foi a última vez que eu rasguei a minha vida diante de um sacerdote para dizer assim: Padre, eu não sou nada? Pensemos. Por último, irmão, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, São Tomás de Aquino diz assim: Cristo quis sofrer em cada parte do corpo para satisfazer por todos os pecados cometidos pelo homem. Cristo quis sofrer em cada parte do corpo para satisfazer por todos os pecados cometidos pelo homem. Ana Catarina Emmerich, no texto que nós acabamos de ler, ela diz que os soldados, eles
revezavam para bater em Jesus. 2, depois 3, depois 6. Eles revezavam para bater em Jesus. E Santa Catarina Emmerich, irmãos, um pouquinho mais à frente do livro, quando vai falar sobre Maria e Jesus na flagelação, ela diz algo que me tocou muito referente a isso, porque ela diz assim: Nossa Senhora contempla Jesus atado à cruz, sendo flagelado em todas as partes do corpo, todas, cabeça, peito, costas, pernas. E aí Santa Catarina Emmerich diz, na visão dela, que no olhar de Maria Santíssima para Jesus, enquanto batiam no rosto de Jesus, ela se recordava das vezes que acariciava Jesus quando pequeno. Irmão, São Tomás de Aquino diz: Cristo quis sofrer em cada parte do corpo para satisfazer por todos os pecados cometidos pelo homem. Era necessário. Nosso Senhor, Ele foi flagelado em todas as partes do corpo por um objetivo. Ele queria satisfazer o pecado cometido pelo homem. O que é satisfação na teologia, irmãos? É como que regenerar, restaurar. Enquanto Nosso Senhor era flagelado, ali estava acontecendo a remissão dos pecados da humanidade. E aí, irmãos, eu quero concluir como um resumo daquilo que acabei de dizer. A flagelação de Jesus, este segundo mistério doloroso que nós estamos contemplando hoje, irmãos, e nos preparando para o mutirão de confissões, ainda vamos ter 2 encontros, mas preparando-nos para o mutirão de confissões, deve nos fazer pensar assim: em Jesus, na flagelação de Jesus, estão aqueles pecados que eu cometi contra a pureza. Em Jesus flagelado, eu devo colocar o pecado da inconstância. Devo colocar o pecado que me faz viver longe dele. A flagelação, irmãos, ela nos ajuda a percebermos em nós os pecados cometidos contra a pureza, contra a constância e contra a fortaleza. Por isso, irmãos, peçamos a Deus a graça de podermos, diante de Jesus, que logo mais estará diante de nós, pedir a Ele a graça de sermos alcançados pelas dores da flagelação. E pensar, irmãos, a partir das dores da flagelação de Jesus, sobre esses pecados. Meu Deus, a tua carne foi dilacerada. O meu pecado contra a carne é como uma chicotada na tua carne. Senhor, a minha inconstância na vivência da minha fé, a minha inconstância na intimidade contigo é mais uma chicotada. Senhor, faz-me ver onde eu tenho sido inconstante. E também, irmãos, pensemos, falava da mansidão. Pensamos a Ele que possa nos mostrar: Senhor, diante da tua flagelação, diante do teu sangue derramado, onde, Senhor, eu não fui manso? Onde eu não vivi a mansidão? Onde, Senhor, eu caí? Eu caí no pensamento do mundo, falando assim: eu não vou ser trouxa. Não, eu não vou ser trouxa diante da minha fé. Eu vou bater de frente, eu vou fazer acontecer, eu vou... Enfim, peçamos, irmãos, que nós então rezemos, pedindo que o Senhor, pelas suas chagas,
Ele ordene os nossos afetos e o nosso corpo. A oração diante de Jesus Eucarístico será essa, irmãos. Nós vamos rezar a partir disso. Senhor, que as tuas chagas ordenem os meus afetos